A aula de hoje será sobre a correção dos exercícios, pedidos na Agenda Edu e também aquela folhinha que eu mandei nas férias. O primeiro exercício eu tinha que relacionar a conjunção coordenativa com a sua respectiva análise. Deitei exausto e não consegui dormir. O e aí é uma adversativa, ideia contrária. Não havia necessidade, todavia decidiu chamar o técnico. Então, olha a ideia contrária, né? Então, é a adversativa. Não só estudou, mas também trabalhou. Então, mas também aditiva, adicionando ideias. Ele não resolveu o exercício, logo ficou sem nota. Conclusiva, olha o logo aí, a conjunção coordenativa. Apressa-te, que já é tarde. Já, né? Que já é. Então, esse que é uma explicação, portanto, explicativa. Ora chove, ora faz calor. Então, aí a conjunção coordenativa ora, né? Da ideia de alternativa. O 2 era para identificar a conjunção, só que agora subordinativa e classificá-la. Quanto mais é uma conjunção subordinativa proporcional. Desde que não haja, lembrando, oitavo ano, desde que pode ser ou tempo ou condição. Aqui nesta oração, os telefones serão religados desde que não haja nenhum problema. Isso está dando a condição, tá? Então, o que eu tenho aí? Uma oração, né? Uma conjunção subordinativa condicional. Ainda que ele me pedisse, eu não viajaria de navio. Conjunção subordinativa concessiva. Juntou bastante dinheiro, a fim de que pudesse viajar. Então, a fim de que é uma conjunção subordinativa final. O exercício 3, eu tinha que identificar a conjunção subordinativa e dar o valor semântico. O que é o valor semântico? É a relação de sentido. Quando eu construo a minha oração, qual é o valor dela? Qual é a relação de sentido? Então, a conjunção era ao menos que. E essa ao menos que é a ideia de condição. Ao menos que apresente uma justificativa plausível, não poderá viajar hoje. Então, qual é a condição para eu ir viajar? Apresentar uma justificativa. Então, o valor semântico é de condição. Falou tão alto que ficou com a voz comprometida. Então, a consequência, o que? E olha lá na outra oração, o tal. Você parece ser calma como sua irmã. O como? Comparação. À medida que o volume do som aumentava, mais a população reclamava. Então, olha a proporção. Assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas a que lhe eram atribuídas. Tempo. Quando você desocupar, avise-me. O quando também é tempo. Conforme me indicou, procurei o profissional da saúde para tratar do meu caso. Então, conformidade. Não se esqueçam, valor semântico é a mesma coisa de relação de sentido. Qual é a relação dessa minha conjunção dentro do meu texto, dentro da minha oração? O 4, você ia completar os espaços. Claro que eu tenho diversas conjunções. Eu escolhi algumas que aí vocês vão também escolhendo, né? Seria mais poeto se, porque é condicional. Tudo foi planejado a fim de que, finalidade. Dona Luísa fora para lá porque, a causa. À medida que o tempo passa, proporcional. O frio era grande, visto que aproximou-se da lareira. Então, aí é causa, pessoal. Eu não posso colocar só o que, né? Eu tenho que colocar uma causal. Então, visto que. Nesse instante, Pedro se levantou como se tivesse levado uma chicotada. Então, a comparação. Falou tanto na reunião porque ficou rouco. Tomem um pouquinho de cuidado, né? Eu tenho aí o tanto.
tanto, tal, tamanho, só que ela está pedindo aí uma causal. Então, não posso colocar o quê? Eu tenho que colocar por quê. Embora fosse convidado, então aí é uma concessiva. Conforme o que eu havia dito, conformidade. E fiz-lhe sinal. Para quê? Posso colocar outras conjunções? Podem, pessoal, desde que correspondam aí ao que eu estou pedindo entre parênteses, tá bom? 5. Agora é um pouquinho aí revisão de sintaxe. Eu vou colocar qual é o verbo e classificar quanto à predicação. Então, surge é intransitivo, né? Porque no caso, quando eu digo que o atleta surge, eu entendo, esse verbo ele é significativo, então intransitivo. Os adultos rejeitaram a sopa. Rejeitaram o quê? Então, pede complemento sem preposição, transitivo direto. O meteorologista anunciou o quê? Um belo dia. Anunciar pede o complemento sem preposição, transitivo direto. Nós precisamos de calma. Precisamos do quê? O verbo precisar pede um complemento com preposição, verbo transitivo indireto. Ele aguentou os gritos. Então, aguentou o quê? Verbo transitivo direto. E a situação não piorou. Então, esse piorar aí é um verbo que não exige o objeto, intransitivo. A sala permanecia silenciosa. Permanecer, verbo de ligação. Silenciosa é uma característica da sala. Até o menino chegar. Chegar é um verbo significativo, não exigindo complemento. Verbo intransitivo. O 6 era para sublinhar o verbo de ligação e circular o predicativo. Então, verbo de ligação, aquele que indica um estado. E o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Então, eu tenho no primeiro, continuavam e ocupadas. B, ficaram fechados. C, permaneceu quieta. Fez linda. Fazer pode ser um verbo de ação. Só que nesta oração, fez-se linda mostra a característica da garota. Então, aí é fez-se o verbo, né? E linda o predicativo do sujeito. A letra E, vivem a mesma coisa. Viver pode demonstrar uma ação, mas nesta oração não é ação, é característica. Preocupados. O 7 era para classificar o predicado, né? A, os rios desagam no mar, verbal, porque desaguar é ação. Meu avô contava muitas histórias aos netos, contar aí a ação, verbal. Os turistas visitaram as cidades históricas brasileiras, visitar, ação, verbal. A estrada terminava num deserto, terminar, ação, verbal. Os boias frias levantam muito cedo, levantar, ação, verbal. As matas estão desmatadas. Estão aí é verbo de ligação, né? Então, eu tenho aí um predicado nominal. O meu predicado é nominal, porque indica uma característica, ok? Eles gostam da hospitalidade brasileira. Gostar é uma ação, predicado verbal. Os motoristas andam descontentes. Andar é uma ação, só que descontentes a característica, portanto, verbo nominal. 8. Sublinhe os adjuntos adverbiais e classifique-os. Na oração A é de tristeza, adjunto adverbial de modo, eu chorei como. Estudou com afinco, com afinco é o modo como eu estudei, adjunto adverbial de modo. Num canto escuro, onde que eu me escondi? Num canto escuro, adjunto adverbial de lugar. Letra D, depressa, cai como? Depressa, então é um adjunto adverbial de modo. Depois do anoitecer, quando, né? Depois do anoitecer, adjunto adverbial de tempo. Feriu-se com uma tesoura.
É um adjunto adverbial de instrumento, né? Porque qual o instrumento que ele se feriu, né? Se feriu com o instrumento. De longe, podia ouvir o barulho do mar. De onde ouvia o barulho? De longe. Adjunto adverbial de lugar. Destacar o aposto. O que é aposto? É aquilo que explica algo. Letra A, grande escritora brasileira. Corresponde a Lígia Fagundes Telles. Letra B, admiradora de Rita Lee. Elis Regina, né? Então, quem é a admiradora da Rita Lee? A Elis Regina. O ministro do Trabalho, político famoso pela sua moderação. O político famoso é o ministro do Trabalho. Vamos relacionar as orações com os tipos de sujeito. A, choveu. Chover é verbo de meteorológico, né? Então, eu tenho sujeito, é oração sem sujeito. Cantar faz bem. Quem que faz bem? Cantar, sujeito simples. As chaves e as malas da Joana, sujeito composto. As chaves e as malas da Joana. Não encontraram. Quem que não encontrou? Eles, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Perdi o voo. Quem perdeu? Eu, sujeito oculto. 11. Começam os testes, tá? Somos pacifistas, mas não abrimos mão de estudos. Esse mas é a relação aí lógico-semântico de adversidade, porque mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Mauro não estudou e foi aprovado. Então, o e, lembra lá do e? A gente pode ter como conjunção coordenativa aditiva ou conjunção coordenativa adversativa. Quando eu digo que ele não estudou e ele foi aprovado, ela é uma adversativa. 13, vamos fazer a sequência aí, né? Correu demais, por isso caiu. Então, eu estou dando uma conclusão. Dormiu mal porque os sonhos não o deixaram em paz. Eu estou explicando. A matéria perece, mas a alma é imortal. Ideia contrária. Leu o livro, portanto é capaz de descrever as personagens, né? Olha aí a conclusão. Guardou seus pertences que podem servir mais tarde. O que aí como uma conjunção coordenativa explicativa. No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Então, qual é a ideia? Concessão. Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas. A partícula como expressa a ideia do quê? Eu estou comparando, né? O bocejo, ele é forte como o marulhar das ondas. Nosso filho chegou atrasado, o predicado é verbo nominal. Chegar é uma ação, atrasado é a característica do filho. O nosso filho chegou e ele estava atrasado, a ação e a característica. Então, vamos lá, ó. O predicado é nominal em, exceto letra D. Letra A, verbo ficar de ligação, assustado, predicativo do sujeito. Podia ser verbo de ligação, tranquilo, característica do sujeito. Letra C, estava e sóbrio, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E a letra D, acha Júlia bonita. Achar é só verbo de ação. A alternativa que tem um verbo nominal, um predicado. Predicado, verbo nominal, ação e a característica. Fernanda chegou cansada. Chegar, ação e a característica é cansada. 19. Vamos colocar aí se é verdadeiro ou falso as alternativas que estão aí. Então, vamos lá. A é falso. Um possui um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Pedro gosta do quê? De viajar. Olha a preposição. Tá, a 1 é verbo transitivo indireto. Agora, olha a 2.
Possui um verbo intransitivo? Não, eu chamei o quê? O mecânico. É verbo transitivo direto, por isso que é falso. A B, falso também. 3 possui um verbo transitivo indireto? Olha lá, a 3 é o pneu furou. Verbo significativo, não exige objeto, é um verbo intransitivo. 4 possui um verbo transitivo direto e indireto? Entregou o quê? Os documentos. A quem? Ao juiz. Isso está certo, mas a 3 está errada. Letra C, verdadeiro. 4 possui um verbo transitivo direto e indireto? Sim. Entregou o quê? A quem? 2 possui um verbo transitivo direto? Sim. Chamou o quê? O mecânico. Letra D, verdadeiro. O 3 possui um verbo intransitivo? Sim, não precisa de objeto. E a 1 possui um verbo transitivo indireto, ok? Então, gosta do quê? A letra E, verdadeiro. Por quê? Porque a 2 possui um verbo transitivo direto e a 4 um verbo transitivo direto e indireto. No período fui à escola, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Então, primeiro, fui. Fui aonde, né? Fui é verbo intransitivo, porque a escola é o lugar. Busquei minha irmã. Busquei o quê? A minha irmã, transitivo direto. Entreguei o quê? Os livros. E entreguei a quem? A Maria. Letra A. O gabarito dos exercícios do gramaticão, lá da página 419, exercício 30, 33 e 34. 30. Como o conselheiro é idoso, pensei vê-lo atacar os costumes e o carnaval. A conjunção como, ela tem valor do que aí, pessoal? De por quê. Como no início da oração é uma causa e a única conjunção causal é o porquê. Conclui-se então que o gerenciamento do estresse passa pelo desenvolvimento pessoal. O conectivo destacado não pode ser substituído sem alteração de sentido por. Por que a letra D, entretanto? Entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. Todas as outras, pois, por conseguinte, assim, portanto, são conjunções coordenativas conclusivas. Então, essa questão eu tenho uma conclusão. Então, a única que não pode é a entretanto, que é uma conjunção coordenativa adversativa. O exercício 34, eu tenho que observar em todas as minhas questões qual é aquela alternativa em que eu tenho um operador cuja função é contrapor argumentos. Quando eu digo contrapor, eu teria que ter procurado lá qual é a alternativa que tem uma conjunção coordenativa adversativa. Na letra A, acompanhando aí do livro de vocês, portanto, é conclusão. A letra C, seja alternativa. A letra D, além de, é uma conclusão. A letra E, pois, também é uma conclusiva. Então, sobrou a letra B com conjunção coordenativa adversativa, porque eu quero contrapor os argumentos. O que um processo adequado de urbanização produz são condições coletivas de proteção ao homem, mas o crescimento urbano não tem sido um processo harmonioso e gradual. Agora é a página 420, né? O exercício 35. A expressão portanto expressa o sentido do quê? Pessoal, logo, portanto, por isso, dá a ideia de conclusão. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela. O mundo é grande e cabe na cama. Quando eu tenho essa ideia aí do e cabe nesta janela, e cabe na cama, está dando a ideia de oposição, né? O mundo é grande.
mas cabe nesta janela. O E é a conjunção coordenativa adversativa, dando a ideia de oposição. Bom, oitavo ano, a alegria não está nas coisas, está em nós, né? Nós temos que buscar a alegria dentro de cada um de vocês. E eu sei que vocês têm uma alegria gigante aí, tá bom? Façam a correção, caso tenham alguma dúvida, mandem ali pela Agenda Edu e até a próxima aula. Beijos!